Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, tudo bem? Obrigado aí ao Ministério de Música, que bênção aí ministrar música com vocês. Graças a Deus, aleluia, uma grande bênção, né, irmãos? Sabe que eu sempre penso, né, quando vou para a igreja, né, saí de casa, tomei banho, me arrumei, fui para o culto, né? Eu penso em, quando vou para o culto, ficar atento, ficar ligado a tudo aquilo que o Espírito Santo quer mover, né? Naquele culto, né? E às vezes vem uma palavra profética, às vezes uma instrução. Então nós precisamos sempre, irmãos, uma dica para você aí. Você se preparou, veio aqui, fique ligado nas coisas espirituais, amém? Às vezes tem coisas que são ministradas que você olha, coloca na prateleira, você não está precisando, né, naquele momento, mas outra pessoa está precisando, então, ou às vezes você precisa, você pega aquilo, amém? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, amém? A palavra de Deus é o poder de Deus em manifestação. Amém? E eu quero agradecer já de antemão aí o pastor Eric, a Vanessa, pelo convite, né, para estarmos aqui compartilhando um pouco daquilo que Deus está fazendo, né? Um pouco da palavra. E é tão bom vir para Frederico Westphalen, né? Rever nossos familiares, nossos amigos. E tão bom que tem uma igreja Verbo da Vida aqui em Frederico, né? Uma igreja poderosa, né, irmãos? Uma igreja que prega a palavra pura sem mistura. Amém? Eu sou muito grato por esse ministério, eu me encaixei nesse ministério, né? Pela forma que é conduzido, né? Nós temos várias pessoas com vários dons, né? E sempre é dada oportunidade para as pessoas estarem ministrando, não é um ministério de uma pessoa só, né? Então você também pode se enquadrar nisso e você ser usado por Deus aí no teu chamado, né? Naquilo que Deus depositou dentro de você, amém? Então somos muito gratos a Deus e quero já deixar um abraço também do pastor Manassés, né? Liguei para ele ontem e ele mandou um abraço aí para vocês, para o pastor, para a Vanessa, e também para toda a igreja, tá bom? Estamos ligados juntos aí na mesma fé, amém? No mesmo pensamento, na mesma forma de falar, amém? Aleluia! E eu vou pregar sobre a fé esta noite, amém? Aleluia! Você vai sair daqui nessa noite energizado pelo poder da palavra, amém? Você vai sair daqui uma explosão de poder, aleluia, amém? Você está com expectativa? Amém, eu estou com muitas expectativas. Abra aí em Hebreus capítulo 11, aleluia, Hebreus capítulo 11. Aleluia. Antigamente nós tínhamos aprendido dos nossos pais, né? Muitas vezes que Deus castiga, não faça isso porque Deus vai te castigar. Ou às vezes se tu quiser alcançar uma graça de Deus, você precisa fazer um sacrifício, às vezes fazer uma peregrinação, pagar uma promessa, né? Então isso foi uma herança que veio, às vezes, dos nossos pais sem maldade, né? Porque era o conhecimento que eles tinham. Mas diga assim para a pessoa que está do seu lado: o conhecimento chegou. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Aleluia! E nós aprendemos aqui na igreja, né? E no Rema também, que você consegue, se você quiser algo de Deus, você consegue acessar pela fé. É a única forma de você receber as bênçãos de Deus. Daquilo que já foi conquistado por Cristo, certo? Porque a palavra diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo,
certo? Nós já somos abençoados. Agora, como é que nós vamos trazer essas bênçãos, a manifestação dessas bênçãos para o mundo real? Só existe um caminho, pela fé. Amém? Você pode chorar a noite inteira, se você não tiver fé, você não vai receber nada de Deus. Tudo na nossa vida, irmãos, precisa estar envolvido a fé. Para você vir no culto, você tem que ter fé. Você vir com expectativa, com fé. No seu trabalho, você precisa ter fé. Na sua empresa, você precisa ter fé. Amém? Então, a fé é algo importantíssimo na vida cristã. Amém? Aleluia. E aqui em Hebreus 11, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Aleluia! A fé é uma lei espiritual. É uma lei espiritual acima da crise. Aleluia! É uma força acima das circunstâncias. Amém? Então isso é a fé. A fé, ela vai contra a razão muitas vezes. Né? A pessoa diz, como que aconteceu isso? Como que pode isso? Pela fé. Então, eu vou ler umas definições de fé aqui. Tem uma versão que diz assim, ó. Ora, a fé significa que temos confiança das coisas que esperamos. A convicção daquilo que nós não vemos. Amém? Fé é confiança, é certeza absoluta. Aleluia! A fé é o dar substância das coisas que esperamos. Como que você sabe que aquilo é teu? Como é que você me prova que aquilo que você está declarando é seu? Pela fé. Porque a fé é a prova, é o certificado de garantia, é a possessão. Amém? Aleluia! A fé é a certeza absoluta de que aquilo que você esperou com paciência, finalmente é seu. Amém? Ora, o que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que nós esperamos, do que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não possamos ver diante de nós. Aleluia! Glória a Deus! E como falei antes, né, tudo que nós recebemos de Deus é pela fé. Até mesmo a salvação. Amém? A pessoa, ela recebe a salvação de graça, né, como diz lá em Hebreus, Efésios 2, pela graça sois salvos mediante a fé. Então você recebe algo de graça, mas se você não tiver fé envolvida, você não vai receber a salvação. Então, desde que nós entramos na vida cristã, nós precisamos de fé. E quando nós estamos em Cristo, nós vamos continuar nessa terra, agindo pela fé. Então, existe um estilo de vida que Deus preparou para os seus filhos. Amém? É o estilo de vida da fé. Fala comigo assim, o estilo de vida da fé. Não é incredulidade, é a fé. Aleluia! Se você voltar um pouquinho aqui em Hebreus, no capítulo 10, você volta 2 versículos para trás aqui, ó, Hebreus 10, 38, diz assim, ó. Mas o justo viverá da fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Então, olha só o que o escritor aos Hebreus está falando aqui. Que o justo viverá pela fé. Quem que é o justo aqui? O justo é toda aquela pessoa que recebeu Jesus, que foi justificado pelo sangue de Jesus. Amém? Então ele se torna uma nova criatura. E agora ele se torna a justiça de Deus. O que é isso? É você estar diante de Deus, sem culpa, sem pecado, sem condenação, sem medo de sair ali que Deus vai te pegar na esquina, vai te quebrar uma perna,
por causa disso ou aquilo, ou você ficar relembrando o pecado do passado, né? Fazendo quebra de maldição, quebra de corrente, sendo que a palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, Ele levou o pecado da humanidade sobre Ele mesmo, e a partir de agora a Bíblia diz que dos teus pecados não me lembro mais. Aleluia! Se Deus não se lembra, irmãos, por que nós vamos ficar nos lembrando? Então nós fomos feitos à justiça de Deus. E existe uma forma, um comportamento no reino, no estilo de vida, que é o justo viverá pela fé. E olha só que interessante essa palavra aqui que está escrita no português, se ele retroceder. Né? Quando nós pensamos em português, quer dizer o quê? Que você começou a fazer alguma coisa e você voltou atrás, você retrocedeu. Mas se você for estudar a fundo essa palavra, ela não significa exatamente voltar atrás. Eu vou ler aqui para vocês, numa outra versão. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele não estiver disposto a declarar no que crê, por medo ou timidez, olha só, eu não estarei inclinado em favor dele. Aleluia! Então essa palavra dá um sentido que a pessoa nem foi ainda, né? Nem declarou aquilo que está crendo. Então não é ficar declarando e depois voltar atrás, não. É a pessoa, ela tem a palavra, está dentro dela e ela está tímida, ela não expressa. Sabe, irmãos, quando Deus fez o mundo, em Gênesis capítulo 1, diz que havia trevas, né, sobre a face do abismo, e o Espírito Santo estava pairando ali, né, algumas versões falam sobre a face das águas do abismo, era escuridão. Então estava ali o Espírito Santo. Só que se você ler o versículo 1, não aconteceu nada, e o Espírito Santo estava ali, até que Deus deu um comando, até que Deus falou. Quando Deus falou, haja, aí sim, aconteceu algo. Deus declarou e aconteceu conforme aquilo que Ele declarou. Haja luz, houve luz. E Ele foi criando as coisas falando. Aleluia! Aleluia! E nós sabemos, né, irmãos, que a única forma de agradar a Deus é pela fé. Amém? Nós sabemos que tudo é importante, congregar é importante, e a Bíblia fala, dá um alerta, não deixeis de congregar como é costume de alguns, porque muitos caíram nessa cilada do diabo e se desviaram da fé. Então congregar é importante, é necessário, orar é importante, é necessário, ler a Bíblia, tudo isso, mas a fé precisa estar envolvida. Não é você ler a palavra aqui no Salmo 23 e dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e você... Logo depois, você está dizendo assim, as coisas aumentaram muito, está tudo caro, vai me faltar isso, vai me faltar aquilo. Sabe o que é isso? É uma concordância mental. Não é a fé. A fé é o seguinte, é você ler circunstâncias contrárias, você olha e diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sou suprido em todas as coisas, não tenho falta de nada. Aleluia! Glória a Deus! Então, em Hebreus aqui, capítulo 11, versículo 6, como eu falei, diz assim, para você ler na sua Bíblia, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou agradar a Deus. É impossível, irmãos, agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Aleluia! Então, nossas orações, elas precisam estar carregadas de fé. Aleluia! E quando você vive uma vida no Espírito, uma vida na palavra no Espírito, você vai orar pela palavra, você vai orar pelo Espírito. Aleluia! Então tudo, irmãos, nós precisamos agradar a Deus, amém? E a forma de agradar a Deus é pela fé. O serviço na igreja é necessário. Mas eu digo uma coisa, adianta, ninguém me falou nada, eu estou falando o que está vindo aqui
pelo Espírito. Adianta a pessoa vir estar aqui na igreja servindo e murmurando sempre, o tempo todo? Vocês acham que isso vai agradar a Deus em alguma coisa? De novo, culto na quinta, culto no domingo, isso, aquilo outro. A pessoa sempre murmurando. Não vai, irmão. Então a pessoa precisa agradar a Deus pela fé. Aleluia! E olha só aqui que Hebreus 3, capítulo 12 fala. É tremendo esse versículo, olha só. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Olha que tremendo isso. A Bíblia está falando aqui, perverso coração de incredulidade, que pode nos afastar da palavra, daquilo que Deus fala. Irmãos, e uma coisa que está ligada com a fé, é a renovação da mente, da nossa mente. Amém? Então, o que acontece com o cristão? Ele se converte, né? E ele é uma nova criatura. Então, o espírito dele foi recriado. E ele, naquele momento que ele recebeu a Cristo, ele é salvo. Mas a mente dele continua igual era antes. E o corpo também, né? Se a pessoa tem uma altura de 1,70 m, ela vai continuar com 1,70 m. A cor da pele, os olhos, tudo não muda nada. Fica igual. Então, o nosso espírito, ele é salvo na hora. Mas a nossa mente, a nossa alma, que a alma na Bíblia significa a mente, as emoções, os sentimentos, precisam ser renovados dia após dia. Amém? E a forma de nós renovarmos a mente é pela palavra de Deus. Então, aqui em Romanos 12, se você quiser acompanhar, Romanos 12, aleluia. Diz assim, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E agora o versículo 2 diz assim, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, ele está dizendo assim, não vos amoldeis a este mundo. Não fique na forma deste mundo. Porque o mundo vai falar incredulidade, né? Vocês sabem aqui, vocês andam pela cidade, vocês conversam com pessoas, as pessoas vão falar, vão reclamar, e a Bíblia está dizendo que nós não devemos se amoldar a esse mundo, a esse padrão do mundo, mas, pelo contrário, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aleluia! Então, o projeto de Deus é que nós vamos nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus. Cada dia mais parecidos com Cristo. E o que é renovar nossa mente pela palavra? Renovar a mente é você alinhar os seus pensamentos, os meus pensamentos, com os pensamentos de Deus, com a palavra de Deus. Então, quando você alinha teus pensamentos com a palavra de Deus, você começa a pensar como Deus pensa. Aleluia! E você começa a falar como Deus fala. Amém? E você começa a agir como Deus age. Aleluia! E a palavra de Deus na sua boca, saindo da sua boca, ela tem o mesmo poder. Amém? Então, nós precisamos renovar a nossa mente. E a Bíblia fala que essa palavra no grego, renovar, é transformação. É uma metamorfose. Amém? Você sabe, né? O camaleão ali, ele sofre uma metamorfose. Uma mudança de mente. Aleluia! Aleluia! Então, isso é um processo contínuo, que nós vamos sempre estar estudando a palavra de Deus, lendo, meditando na palavra, se enchendo da palavra, se enchendo do poder. Vocês veem esses últimos dias aí, né, dias de eleição, com esse negócio do coronavírus, né, irmãos? Quanto bombardeio do inferno na mente das pessoas.
Eu conheço pessoas que estão apavoradas até hoje, não saem de casa, ficaram escravos, né, de uma situação, o que é o poder de uma mídia, o poder de palavras, de imagens, né, as pessoas falando. Só que quando você renova sua mente pela palavra, você vai pensar como Deus pensa, e você vai dizer assim, ó, nenhum mal chegará à minha casa, praga nenhuma chegará à minha tenda. Aleluia, Jesus já levou sobre si toda a doença e enfermidade, eu sou curado pelas pisaduras de Cristo. Nenhuma peste vai me pegar, nenhum vírus, nenhuma praga, nem nada. Aí você começa a falar como Deus fala, aleluia, e aquele medo, aquilo vai embora, né? E você fica cheio da palavra, cheio do poder. Mas aí precisamos renovar nossa mente, aleluia. Hoje em dia, com a internet, as redes sociais, existe um buffet aí, né, de coisas para nos distraírem, né? Às vezes não são coisas ilícitas você olhar algo na internet, mas é coisa que ao invés de você estar ali lendo a palavra, ouvindo uma mensagem, né? Uma mensagem no fone, ouvindo a Bíblia, não, a pessoa está lá nas redes sociais. Isso aí, o diabo vai roubando o nosso tempo e vai minando nossa cabeça. Porque daí você passa uma foto, olha aqui fulano, olha aqui Beltrano, daí tu já começa a pensar um monte de coisa. Olha aqui, pá, e vai passando. Isso é um dano, irmão. É um dano para a vida das pessoas. Mas nós somos cheios da palavra. Amém? Aleluia. Olha só aqui, ó. Que eu anotei uma frase muito interessante, que diz assim, ó. A renovação da mente é um processo contínuo, né, que eu falei antes. O Espírito Santo, ele é envolvido na renovação da nossa mente, enquanto nós estudamos e meditamos na palavra. Você sabia disso? Que não é algo mecânico, é Deus falando contigo. A palavra de Deus é Deus falando contigo, aleluia. É o Espírito Santo dentro de você, te revelando a palavra, te revelando o Cristo, te revelando o que está escrito aqui. Então não é algo mecânico que você vai ali, estou cansado de ler a Bíblia, não gosto de ler. Como algumas pessoas falam, né? Então, irmãos, se nós queremos crescer e avançar e sermos poderosos, nós precisamos renovar nossa mente. Aleluia! E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como que acontece esse processo no dia a dia, né? Nós ouvimos a palavra e nós falamos a palavra. Então, a boca mais perto dos nossos ouvidos é a nossa boca, a nossa voz. Então, em Romanos 10, 8, diz assim, ó. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Primeiro na boca, depois no coração. Então, o que acontece? Você fala a palavra, você recebe a palavra na mente, e quando se torna uma revelação, ela cai no teu espírito. Amém? Então, por exemplo, se eu falar para você que esse negócio, que você é salvo, isso aí é uma história que te contaram lá na igreja. Você vai rir, vai rir de mim, vai dizer, haha, chegou tarde. Por quê? Porque você tem uma fé dentro de você, uma palavra revelada, que aquilo se tornou uma verdade. E você tem certeza que se você partir hoje, você estará com o Senhor. Amém? Então é assim que acontece em todas as áreas da nossa vida. Tanto na área financeira, né? Se o diabo vir dizer que vai faltar, que você vai ficar desempregado, que estão demitindo não sei quantos funcionários, que a tua empresa vai quebrar. Você vai dizer, diabo, chegou tarde. Porque a Bíblia diz que eu sou próspero. Aleluia! Que eu sou abundante, que eu sou suprido. Que não, a Bíblia diz, não vi nenhum justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia! E você vai destruindo esses pensamentos, né? Toda altivez que se levanta contra a palavra, a nossa arma é poderosa em Deus, aleluia! Para destruir fortalezas, aleluia! E toda obra maligna que se levanta contra nós, aleluia! Na boca e no coração, falando a palavra, aleluia! Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Aleluia!
E eu gostaria que você abrisse um texto aqui em Atos, para vocês, vou citar um exemplo aqui da Bíblia para vocês. Atos 14. Versículo 8. Atos 14, versículo 8. Aleluia. Essa história aqui é maravilhosa, irmãos. Diz assim, ó. E estava sentado em Listra, certo varão, leso dos pés. Ou, uma outra versão fala, paralítico, aleijado, né? Aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Certo? Então, era essa a situação da pessoa. Esse homem ouviu falar Paulo. Então, Paulo estava falando e ele estava ouvindo Paulo falar. Que fixando nele os olhos, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Aleluia! Então, olha só a situação, irmãos, aqui. Vamos pensar. Esse homem estava lá, mas chegou um homem de Deus naquele lugar. Aleluia! A palavra chegou naquele lugar. Aleluia! Então, olha só. Se Paulo não tivesse ido para lá, irmãos, ou um apóstolo, um enviado de Deus lá, esse homem teria ficado paralítico a vida inteira. Veja quão sério é isso. Mas a palavra chegou naquele lugar. O homem ouviu a palavra, como eu disse, a fé vem pelo ouvir. E quando Paulo, pelo Espírito, né, ele teve essa percepção no Espírito que o homem estava cheio de fé. Ele disse, levanta. Nem falou o nome de Jesus. E ele automaticamente se levantou e saltava. Aleluia! É isso que a palavra faz com a pessoa, irmãos. A palavra, onde tem escassez, ela chega com abundância. Aleluia! Onde tem doença, ela chega com cura. Ela chega com provisão. Onde está o caos, a palavra diz, se alinhe. E vai se alinhar. Aleluia! Vai ser conforme sair da nossa boca. Aleluia! Que testemunho maravilhoso. Você sabia que a fé tem uma voz? Fala para a pessoa que está do seu lado aí. A fé tem uma voz. A fé tem uma voz. Isso eu aprendi no Rema. E tinha uma professora que dizia assim, ó. Crente calado é um crente derrotado. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Crente calado é um crente derrotado. Sabe, a Karen estava ministrando aqui, irmãos. Muitas vezes, a gente fica esperando em Deus. Esperando que Deus faça alguma coisa. Senhor, me tira dessa situação. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, isso e aquilo. Né? Esse tipo de oração. Mas sabe o que Deus está esperando de você? Que você faça alguma coisa com a palavra que está dentro de você? Aleluia! Então, irmãos, a palavra de Deus saindo da nossa boca, é Deus falando por nosso intermédio. A fé tem uma voz. Você sabia que tudo que Deus fez, primeiro Ele falou? Aleluia! Grande revelação, né? Se você pegar desde Gênesis, Deus falou coisas, e Ele chamou os profetas depois, naquelas alianças inferiores, e chamava os profetas e dizia, vai, fala isso, profetiza isso, farei uma coisa grande, farei isso, o Messias vai nascer, vai ser assim, a Virgem dará a luz. Sabe, irmãos, isso é tremendo. Deus falando coisas, e aqui em Hebreus fala que, antigamente, Deus falou aos pais, aos patriarcas, pelos profetas, mas nos últimos dias, Ele tem nos falado pelo Filho, o qual é a imagem de Deus, a expressão exata do seu ser. Aleluia, Cristo é a palavra ungida, Cristo é o ungido, o verbo ungido na terra. Aleluia. Então, quando Jesus falava, Ele era o verbo, mas Ele era ungido, porque a Bíblia diz que Ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder.
Então a palavra saindo, andando nessa terra, ungida. Por isso que Jesus, ele falava as coisas, ele ordenava. Ele falava com as circunstâncias. Amém? Quando veio aquela tempestade e os discípulos estavam com medo que iam perecer, ele disse: vento, acalma-te, mar, aquieta. E eles ficaram maravilhados. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhes obedecem. E Jesus disse: homens tímidos, homens de pequena fé. Jesus repreendeu eles. Então estavam esperando que Deus fizesse alguma coisa. Claro que ali Jesus estava junto com eles. E aqui, irmãos, em Marcos 11, 23, você pode abrir aí a palavra de Deus. Marcos 11, 23, é um texto bem conhecido, um texto maravilhoso. Aleluia! Isso são os fundamentos da vida cristã. Fé é uma doutrina básica, um elemento básico da doutrina de Cristo. Então nós precisamos estar com a palavra na ponta da língua. Aleluia! Aleluia! Diz assim, do 22. Vamos ler do 22 aqui, Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Só para vocês situarem, né, nessa passagem, o que aconteceu aqui, irmãos? Jesus, ele saiu da cidade, ele estava com fome, ele avistou uma figueira. E ele foi tirar fruto dessa figueira. E ele viu que não tinha nada, não tinha fruto. Então ele disse assim, jamais alguém coma fruto de ti. Aí os discípulos estavam ali, ouviram isso, foram, no outro dia voltaram de manhã. E Pedro chegou e disse para Jesus: olha, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou desde a raiz. Ele ficou admirado, como que a árvore secou? Porque eles jamais tinham visto isso, irmãos. Não existia alguém que fizesse isso na antiga aliança. Eles não conheciam o poder de Deus. E aí Jesus respondeu a Pedro. Ele disse assim, tendes fé em Deus. O que isso significa? Que você precisa ter a fé do tipo de Deus. E qual é a fé do tipo de Deus? É a fé que criaram os mundos, que criou o universo. Aleluia! Essa é a fé do tipo de Deus. Ele está dizendo, ele disse assim, versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Olha só que tremendo, irmãos. Ele está dizendo o seguinte para Pedro: Pedro, você tem que ter a fé do tipo de Deus. Primeira coisa, qualquer um que tiver a fé do tipo de Deus, se disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar, assim será. Aleluia! Eu tenho uma boa notícia para você. Aleluia! Você sabia que nós recebemos o mesmo tipo de fé de Deus quando nós nos convertemos? Aleluia! O tipo de fé que criaram os mundos. Porque quando nós nos convertemos, irmão, nós recebemos a vida de Deus dentro de nós. Nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de nós. Isso não é algo comum. Amém? O corpo de Jesus estava dilacerado lá. Mas Deus disse, não pode ficar um justo nesse lugar. E Deus ressuscitou a Cristo. Então, pelo poder do Espírito, o corpo de Jesus ele foi refeito. Aleluia! E ele veio dos mortos. Ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, pela tamanha manifestação do poder de Deus. E a Bíblia fala que esse mesmo poder está dentro de mim e dentro de você. Aleluia! Você é um embaixador de Deus aqui nessa terra. Você é um representante do céu aqui nessa terra. Troque suas palavras. Troque a sua mente, renove sua mente. Aleluia! E você vai experimentar o poder de Deus fluindo através da sua vida. Sabe, isso não é um privilégio do pastor Eric, meu, dos pregadores, dos professores que ensinam, não. Não é uma classe. Isso é um privilégio de todos os filhos de Deus.
Irmão, eu aprendi algo. Depois que eu comecei a estudar o Rema e fui para o Verbo da Vida. Se a palavra de Deus não puder te sustentar e te defender, ninguém vai poder, irmão. Eu sei que existe o pastoreio, é bíblico. Nós temos pastores, aconselhamento, tudo é bíblico. Mas na hora que o negócio pegar para o teu lado, a única força no universo que vai poder te defender é a palavra de Deus, saindo da sua boca. Aleluia! Porque você vai se deparar numa situação que é você e a palavra. Aquilo que você tem aprendido aqui. O que você vai fazer numa situação dessa? Eu vou ligar para o pastor Manassés, vou dizer, Manassés, olha aqui, ó, uma situação aqui, eu preciso que tu faça uma oração, eu preciso. Não, ele vai dizer, Daniel, você tem a palavra dentro de você, é você, a bola está com você, irmão, aleluia, o poder está com você, aleluia. Então nós não podemos banalizar isso, amém? E lógico, não, como eu falei, temos o pastoreio, mas eu estou falando aqui estou falando sobre fé, amém? Aleluia, no seu emprego, você quer um aumento, você quer prosperar, você vai ter que abrir sua boca, aleluia, você vai ter que chamar a existência, pela fé você vai chamar a existência, você vai dizer, abundância venha, dinheiro venha, chegue na minha mão, aleluia, saúde, portas abertas, e você vai colher os frutos dessa palavra, aleluia, porque essa palavra ela é viva, irmão, não é a palavra de homens, aleluia, aleluia. E aqui eu anotei uma frase do irmão Mark Hanks, que ele fala que antes de Deus mover a montanha, ele precisa mover a nossa boca, aleluia, sabia disso? Antes do monte sair do lugar, precisa mover a nossa boca, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, quando você começa a falar a palavra de Deus, há um poder sendo liberado, aleluia, há um poder que é liberado na palavra, amém? Você crê nisso? Amém. Ou isso é algo demais para nós? Não, irmãos, isso é o natural de um filho de Deus, aleluia, o poder começa a ser liberado, haja teto, venha um teto novo, haja instrumentos novos, essa igreja lotada, cheia de gente, pessoas se convertendo, pessoas doentes sendo curadas aqui, casamentos restaurados, aleluia, uma igreja poderosa, invadindo o hospital, as pessoas saindo do leito da enfermidade, pessoas sendo ressuscitadas, pelo poder que há na palavra, pelo poder que há dentro de você, irmão, aleluia, esse é o poder dessa palavra que nós temos aprendido, não é uma historinha contada, irmão, sabe que se a palavra não funcionasse para mim, o que eu ia perder meu tempo, irmão? Vindo nos cultos na igreja, não, que nem diz o pastor Wagner, lá em Lucas do Rio Verde, eu ia para cachaça, para farra, mas essa palavra é uma palavra poderosa, ela vai mudar a vida de pessoas, aleluia, como mudou a vida desse paralítico, aleluia, o mundo está esperando um homem e uma mulher de Deus, irmãos, que tem uma palavra de Deus, sendo liberada sobre a vida das pessoas, amém? E essa palavra, ela vai fazer exatamente aquilo que ela foi designada para fazer, você sabia disso? Aleluia, aleluia, Isaías 55:11, diz assim, ó, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, o meu desejo, falar aquilo que eu desejo, e prosperará. O que é prosperar? Terá sucesso naquilo para que a designei, aleluia, e nós estamos aprendendo que a palavra de Deus, na nossa boca, é Deus falando através de nós, então ela vai fazer aquilo que ela foi designada, irmãos, aleluia. E Jeremias 1:12 diz assim, ó, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, aleluia, sabe o que isso significa, irmãos?
que a palavra foi liberada, certo? Saiu da sua boca, foi liberada. E Deus está ali, ó, como um guarda, cuidando, para cumprir aquilo que foi liberado. Aleluia! Você sabia que tem palavras de Deus que até hoje não se cumpriram? Que foram liberadas pelos profetas e não se cumpriram ainda? O profeta Daniel, que viveu há milênios, liberou palavras, está escrito no livro de Daniel. Por quê? A palavra, antes de ser escrita, ela foi falada. Você sabia? E ela foi escrita para ser falada. Ela foi falada, assim diz o Senhor, escreve aí. Pá, 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 pá. Os escribas escreviam. Daniel lá escrevia. Escreve a visão. O anjo falou para ele, escreve a visão. E tem coisas que estão há milênios, a palavra está ainda ecoando no universo. E não foi cumprida ainda. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. Aleluia! Então a palavra ela é atemporal, irmãos. Aleluia! 2 Coríntios 4,13 diz assim: temos, porém, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Aleluia! Você pode abrir aí esse texto, é 2 Coríntios 4,13. Aleluia! Irmãos, o espírito da fé é o espírito que crê e fala. A fé tem uma voz, aleluia! A fé fala, assim como a incredulidade tem uma voz. A fé também tem, aleluia! Então, diz assim, né? 2 Coríntios 4,13. Temos, portanto, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, nada vai acontecer na nossa vida, de coisas que a gente deseja, se a palavra não sair da nossa boca. Aleluia! E a fé, irmãos, ela ativa o poder que há no nome de Jesus. Você sabia disso? Você sabia que o nome de Jesus é o nome mais poderoso que existe? Ele é o nome sobre principados, potestades, né, sobre os demônios, né? Mas esse nome, ele só pode ter eficácia quando ele é falado com fé. Amém? Porque se você pensar, qualquer pessoa pode falar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem pessoas até que falam, né? Que nem são nascidos de novo, falar em nome de Jesus, em nome de... Como se fosse uma frase repetida. E eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês. Abra lá em Atos, capítulo 3, versículo 16. Atos capítulo 3, versículo 16. Diz assim, ó. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vede e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Aleluia! Esse episódio aqui, irmãos, Pedro e João estavam indo para a oração como eles sempre iam. Mas um dia desses, né, tinha um paralítico sentado na porta do templo, pedindo esmolas. E Pedro e João estavam indo, e quando ele viu, ele disse assim, Pedro fitou os olhos nele e disse assim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou.
pegou, estendeu a mão para o paralítico, puxou, ele disse, em nome de Jesus, levanta e anda. E esse homem, diz a Bíblia, se você quiser ler depois, ele saiu saltando e glorificando a Deus, né, e dando glórias a Deus porque ele estava curado. E aí os apóstolos tiveram que dar explicação. O que aconteceu? Porque foi um milagre que todo mundo viu que era um milagre, porque o senhor lá, o cidadão, ele era paralítico, um coxo, né? Não paralítico, um coxo. E aí Pedro disse assim, a fé no nome de Jesus fez com que esse homem ficasse são. Então, irmãos, o poder que há nesse nome, ele pode ser ativado pela fé. Então veja como é importante a fé, irmãos. Veja como é importante você estar convicto daquilo que você está falando. Aleluia! Aleluia! E já estamos encerrando aqui. Mais uma coisa, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês hoje. A fé descansa. Aleluia! Você sabia disso? Que a fé descansa? A pessoa que está em fé, ela não anda preocupada. Ela descansa. Por quê? Porque ela tem confiança. Amém? Ela tem um pai. Aleluia! Irmãos, nós não somos vítimas, irmãos. Aleluia! Nós somos filhos de Deus. Aleluia! Nós temos o poder de Deus dentro de nós. Aleluia! Não vai adiantar nós nos fazermos de vítima. Aleluia! Isso não vai adiantar nada. Porque quando Deus criou o mundo, o que ele fez? A Bíblia fala em Hebreus 11 que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O modo que aquilo que não existia veio à existência. Então ele começou a falar, as coisas começaram a acontecer e no último dia ele descansou. Vocês acham que Deus ficou preocupado, irmãos? Então a pessoa que está preocupada, isso é um sintoma, vou falar, de incredulidade. Então eu quero que você repita comigo para você jamais esquecer isso, irmãos. Fala assim, preocupação é o sintoma da incredulidade. A fé descansa. Aleluia. Abra em Hebreus 4. Aleluia. Glória a Deus, você está sendo edificado nessa noite? Você vai sair daqui cheio da palavra, irmão, cheio de fé, aleluia. Você vai sair daquela porta ali, ó, como um filho de Deus, com a cabeça erguida, aleluia. Diz assim, ó, Hebreus 4, versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Aqui está falando do povo hebreu, quando estava lá no deserto. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, eles estavam recebendo a palavra e não serviu para nada. Por quê? Porque a palavra não estava misturada com a fé. É forte essa, né, irmão? Aleluia. Nós, porém, é isso que você tem que falar. Eu, porém, que cremos, que creio, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Portanto, resta um repouso, ou um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou. Falando que Deus mesmo descansou das suas obras. Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência.
Aleluia. Glória a Deus. Você está empolgado com a palavra, irmão? Essa palavra, ela é boa para você? Você gosta da palavra? Você ama Deus? Você quer ser parecido com Deus cada dia mais? Você quer ser cheio do poder? Aleluia. Então se coloca de pé, irmão. Nós vamos praticar um pouquinho aquilo que nós falamos hoje. Aleluia. Vou chamar aqui a Duda, fazer um fundo musical aqui para nós. E nós vamos agora fazer um exercício. É o exercício da fé. Amém? Aleluia. É você agora que vai falar a palavra. Aleluia. Nós vamos tirar um tempinho aqui, né? E eu quero que você agora, você levante a sua voz. Amém? Como um filho de Deus, eu vou estar orando aqui, declarando. E eu quero que você vai pensar em algo, o Espírito vai te trazer algo que está te incomodando, que não está saindo, que está travado, aleluia. E você, pela fé, você vai, em nome de Jesus, você vai destravar isso aí hoje, aleluia. Que você recebeu a palavra, aleluia, você está cheio de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, aleluia. Então vamos lá, você vai, só você e Deus agora, você e a palavra agora. Esquece a pessoa que está do teu lado, esquece, é você e a palavra. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque a palavra está na nossa boca, Senhor, está no nosso coração, Pai. Nós te agradecemos por esse poder sendo liberado agora mesmo, poder de salvação, Pai, poder de cura, Senhor. Nós declaramos abundância nessa noite, nós declaramos nenhum filho de Deus passando necessidade, nenhum filho de Deus passando escassez. Nós declaramos portas abertas para a tua igreja aqui nesta cidade, pessoas sendo salvas aqui nesse lugar, Pai. Nós cremos, Pai, por isso nós falamos, nós cremos, Pai, no teu poder sendo liberado, Pai. Ó Deus, declaramos abundância, declaramos famílias vivendo em paz, em alegria. Declaramos os filhos aprendendo, as crianças aprendendo a palavra, vivendo uma vida cheia do Espírito. Aleluia. Declaramos, Pai, pessoas com sede da palavra de Deus, com sede do enchimento do Espírito, com sede do poder de Deus. Aleluia. Como se fosse o próprio ar que estivesse faltando. Eu declaro em nome de Jesus, como se fosse uma falta de ar, uma sede, uma fome da palavra, de aprender as coisas espirituais. O tempo de deixar as coisas da carne para o lado, mas é um tempo de enchimento do Espírito para essa igreja. Um tempo de falar a palavra, um tempo de falar a verdade da palavra. A palavra está acima das circunstâncias. A palavra está acima da crise. A palavra está acima da doença. A palavra está acima da miséria. A palavra saindo da sua boca. A palavra trazendo a existência, chamando a existência as coisas que não são, como se já existissem. Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, a tua palavra sendo liberada nos 4 cantos dessa cidade. Pessoas de baixa renda, pessoas de alta renda, de todas as classes sociais, se rendendo ao poderio de Cristo, se rendendo ao poderio da palavra. Declaramos os bares dessa cidade falindo, em nome de Jesus. Eu declaro bares, lugares de prostituição, eu dou uma ordem agora, no reino do Espírito, eu declaro falido agora, toda obra de Satanás, jogatina de carta, jogatina, onde famílias estão sendo destruídas, eu dou uma ordem agora no reino do Espírito, e eu mando fechar as portas agora, em nome de Jesus. Chegou a palavra nesse lugar, o novo governo chegou aqui, chegou o governo novo, o governo do céu chegou em Frederico. Aleluia. Aleluia. E esse governo vai invadir essa cidade. Aleluia.
É para abalar as estruturas. Aleluia. É para abalar as estruturas do inferno mesmo, irmãos. Nós não estamos aqui brincando. Aleluia. O diabo não brinca. E nós não vamos brincar. Aleluia. Nós vamos andar de cabeça erguida nessa terra, como um filho de Deus, à altura daquilo que Deus é, à altura de um filho de Deus. Aleluia. Cheio do poder, cheio do Espírito, cheio da palavra, abençoando, 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 saindo provisão, saindo cura da nossa boca. Aleluia. É a palavra de Deus em você, a palavra de Deus dentro de você, saindo da sua boca. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por um povo avivado. Pai, te agradecemos por um povo grato, um povo com gratidão nos lábios. Pai, arranca toda murmuração, Senhor, assim como o Senhor fez com Isaías, que habitava num povo com lábios impuros, e os lábios deles eram impuros, mas veio um anjo e tocou os lábios dele, e ele disse: filho, profetiza. Aleluia. Assim será aqui, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, Pai. Oh, dê um brado, irmão. Rompa agora. Rompa com a timidez. Aleluia. Dê uma dançada. Se manifeste. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Você vai sair daqui energizado pelo poder da palavra nessa noite. Aleluia. E o que você vai fazer com essa palavra, irmão? Aleluia. Eu sei o que você vai fazer. Você vai curar os enfermos. Aleluia. Você vai expulsar demônios. Aleluia. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Você crê assim? Quantos creem? Quantos creem? Assim será. Assim será. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse dia, Senhor. Te agradecemos pela tua bondade conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque somos cheios da palavra, somos cheios do Espírito. Aleluia. Somos a igreja viva. Aleluia. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse ministério, pela vida do pastor Eric. Aleluia. Pela vida da Vanessa, Pai. Eu declaro em nome de Jesus abundância. Eu declaro nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Eu declaro mãos cheias, recursos chegando, recursos de vários lugares, do sul, do norte, do oeste, do leste, em nome de Jesus. Eu declaro poder saindo, sendo liberado, sabedoria do céu para administrar esse povo, para liderar esse povo, em nome de Jesus. Eu declaro pessoas se associando a essa visão, se associando a essa palavra, pessoas que vão correr com essa palavra, que vão correr com esse casal. Eu declaro em nome de Jesus. Irmão, essa palavra não é para qualquer um, irmãos. Essa palavra, ela funciona para aqueles que agarram ela e correm com essa palavra. Você vai correr com essa palavra. Aleluia. Aleluia. Essa palavra vai nos colocar em movimento. Aleluia. O movimento do Espírito. Aleluia. Essa palavra não vai deixar ninguém sentado num banco esperando receber alguma coisa, não. Não, ela não vai. Por quê? Porque agora, irmãos, não é mais de cima para baixo, é de dentro para fora. Aleluia. É de dentro para fora. Aleluia. De cima para baixo era na velha aliança. Quando estava lá, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, repreenderei o devorador, diz o Senhor. Por que repreenderei? Porque na velha aliança ninguém tinha poder para repreender nada. Mas na nova aliança quem repreende o devorador é eu e você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Ei.